Irmãos, aqui está uma palavra que vai nos levar ao patriarca Jó. Eu separei um trabalho de estudo sobre este homem, grande homem de Deus, para lhe mostrar nesta noite, com o objetivo de que o Senhor, a Senhora, você jovem, possa de fato conhecer o que é uma fé inabalável. Que uma fé inabalável não é aquela fezinha que eu vou levar para o diminutivo, que a pessoa diz ter, mas que quando qualquer coisa venha lhe acontecer e muitas vezes querer sobressair sobre a fé, a criatura já perde ela de momento. Já não confia mais, já não crê mais, já vai achar que Deus não está lhe olhando, já vai achar que Deus te esqueceu, e assim por diante. Pois esta fé, que eu quero lhes ensinar através do Santo Irmão Aldo, até porque ela está contida aqui no boletim, que é essa passagem que li sobre Jó, eu gostaria muito que a igreja absorvesse com muito carinho, com muito amor, e que pudessem entender. Porque nós não estamos falando, meu irmão, de um homem qualquer, mas muitas vezes nós ouvimos o mundo falar de uma forma tão tola sobre Jó. Ah, fulano tem a paciência de Jó. Ah, eu queria ter a paciência de Jó. Interessante. Eu não vejo ninguém dizer eu queria ter a fé inabalável de Jó. Mas quer olhar a paciência de Jó. Quando quer olhar só a paciência dele, é porque não conhece a fé. E nós, filhos e filhas de Deus, no Consolador e no último pastor por excelência, nós precisamos conhecer a fé de Jó, que é inabalável. E o que ele passou, porque muita gente conta a sua história, mas não sabe um terço sequer do que aconteceu de fato com o Jó, que tanta gente no mundo fala da sua paciência. Olhem bem, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era, olhem bem, sincero, reto, temente a Deus, e desviava-se do mal. E nascera 7 filhos e 3 filhas. Ele era pai de 10 filhos. Mas a primeira coisa que eu quero fazer o Senhor, a Senhora, através do irmão Aldo, focar, porque é a base, é o fundamento, é a estrutura. Olhem bem, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Esse homem era sincero. É bom que cada um pergunte para si próprio: eu sou? Sincero, reto, temente a Deus, e desviava-se do mal. Jó capítulo 1, verso 1 a 5. A palavra de Deus vai nos dizer que este homem era o maior do Oriente, ou seja, era o mais rico do Oriente, de todos do Oriente. E num dia, olhem bem, e em um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também o encardido. Todos sabem aqui que eu não falo o nome do encardido, eu não uso. Prometi a avó nunca falar mais de púlpito, eu não uso. Uso o apelido, encardido, mas vocês sabem quem é. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também o encardido entre eles. E então o Senhor disse ao encardido: de onde vem? E ele respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Talvez o senhor esteja pensando: mas como assim vem o encardido? Eu tenho feito algumas mensagens, já mostrei que há algum tempo, há muitos anos, pessoas possessas, elas vinham e entravam na igreja. E essas pessoas, qualquer um deve entender, que elas falam pela boca do encardido. Chegou um dia em que Jesus disse que não mais entraria na igreja e não entrou. Mas Jesus está mostrando para nós aqui, em Jó 1,6, que em um determinado dia em que ele estava reunido com um povo de Deus, o encardido chegou, estava junto.
E Jesus perguntou. Jesus tinha autonomia, sempre teve para isso. Perguntou para ele, de onde você vem? E ele disse, de rodear a terra e passear por ela. Eu já quero entender que o encardido é uma espécie de turista que vive vagando e procurando um ponto, um lugar, aqui ou ali, para ele fazer as suas atrocidades, as suas maldades, os seus terríveis desastres que ele comete. Porque ele chegou ali no meio do povo de Deus. E observem que quem vai provocar a conversa é Jesus, que conhece, que sabe, que sonda, que entende de corações. De onde você vem? De rodear a terra e passear por ela. Muito bem. Aí disse o Senhor, observaste tu, meu servo Jó? Porque, olhem de novo, peço atenção da igreja novamente. Observaste tu, meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem sincero, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Opa! Tem algo estranho aqui. Eu estou enxergando literalmente Jesus entregando o currículo de Jó ao encardido. Agora ele está falando com o encardido. Observe. E ele diz tudo o que era Jó. Ele falou, não tem ninguém igual. Pronto, já acabou. Não tem ninguém igual. Ele é reto, ele é sincero, ele é temente a Deus, ele desvia do mal. Muito bem. O encardido vai responder para Deus. Porventura teme a Jó a Deus debalde? Ou seja, em vão? Porventura tu não cercaste de proteção ele e tua casa e tudo quanto ele tem? A obra de tuas mãos o abençoaste esse homem. Tudo que cai na mão desse homem vira riqueza. Nós já sabemos lá do início que ele era o maior do Oriente, ele era o mais rico de verdade. Agora o encardido está falando para o nosso Deus. Tudo que cai na mão desse homem vira dinheiro. Tu cercou ele, é por isso que ele é tudo isso que tu fala. Tu encheu ele de dinheiro, tu encheu ele de bens. Mas estenda tua mão e toque tudo que ele tem, que tu vai ver se ele não vai blasfemar de tu na tua cara, na tua face. A palavra é essa. O encardido fala com Deus. Toca, tira, faz ele perder o que tem para subir. Ele vai blasfemar na tua face, esse homem. O nosso Deus vai dizer, eis que tudo que ele tem está em suas mãos. Somente contra ele não estenda a tua mão, ou seja, não mata ele, não mexe no corpo físico dele. E o encardido saiu da presença do Senhor. Aí, meu irmão, eu passo a observar dentro desse estudo uma outra coisa. E que o Senhor e que a senhora precisam entender para poder vencer ele. A pressa, a ganância, a gula, né, que o encardido tem pela tua alma. Sabem por quê? Nós observamos aqui que a seguir, a partir de Jó 1,14, nós vamos enxergar os infortúnios de Jó começar. E a partir desta palavra, a Bíblia vai nos dizer que a partir desse momento, dessa conversa, desse diálogo com Deus, o encardido começou a fazer a devassa. E nessa devassa, primeiro diz que veio um mensageiro e disse, os bois lavraram as jumentas que pastavam junto a eles e deram sobre ele os sabeus e os tomaram também. E os moços feriram a fio de espada. E só eu escapei para lhe trazer a nova. Entenderam? E só eu escapei. Um mensageiro sobrou. Os bois foram levados embora e os que cuidavam e os que zelavam mortos a fio de espada. Estando este ainda falando, veio outro e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou as suas ovelhas. E os teus moços, as tuas ovelhas e os teus moços. E só eu escapei para trazer a nova. Aqui nessa segunda passagem, eu já enxergo o encardido, hipócrita, sujo, imundo como é, já dizendo e usando uma palavra lá, que veio fogo do céu.
Não era bem do céu que veio fogo, não. Veio fogo do céu e caiu e queimou suas ovelhas e os seus moços. Só escapei eu. Estando ainda este falando, veio outro terceiro e disse, ordenando os caldeus, 3 tropas deram sobre os camelos e os tomaram. E aos moços feriram a fio de espada, só escapei eu para trazer a nova. Agora, mais uma derrissa. Só eu escapei, mais gente morreu. Estando este ainda falando, veio outro e disse, seus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo na casa de seu irmão primogênito. Eis que um grande vento sobreveio da além, do deserto, deu nos 4 cantos da casa e caiu sobre os jovens e morreram. E só eu escapei para te trazer a nova. Meu irmão, minha irmã, isso não durou semana, isso não durou mês, isso não durou anos, isso não durou décadas. Isso foi em um único dia. Um único dia. O homem mais rico do Oriente perde tudo. Perder um filho dói no coração de um pai e de uma mãe. E como dói. A dor, ela às vezes é suportável pela presença de Deus, mas ela é imensa. Pois então, Jó perdeu 10 num dia só. Mas tem um detalhe. Ele perdeu tudo. Uma única coisa já não perdeu e nós não podemos perder nunca. A fé inabalável. Ele ri-se. Ele vai esmagar o encardido quando ele se levanta, quando ele rasga o seu manto, quando ele raspa a cabeça e ele lhes lança em terra. O que é isso, pastor? Ele vai se preparar para orar. Ele vai orar a Deus. E aí é que ele vai dizer aquela palavra que está aqui no boletim. No saí do ventre de minha mãe, no tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Isso é brincadeira? Não é não, meu irmão, não é não. Mas nós vemos ali, até ali, que o grande Jó não pecou em nada. Absolutamente nada. Ele perdeu tudo. 10 filhos foram embora, morreram. Era um recado atrás do outro. Mas ele não perdeu a fé. De jeito, maneira nenhuma, a palavra de Deus mostra Jó perdendo a fé. Eu quero fazer uma pausa, fazer um comentário que vai nos levar talvez ao contexto, para que nós possamos concluir o ensinamento de Deus e aprender com esse ensinamento de Deus que veio nesse boletim, a ter fé inabalável. Os irmãos observaram uma pressa imensa. Quando o encardido tem uma brecha, e neste caso ele teve um currículo na mão, ele entra bagaçando, acabando, destruindo, fazendo aquilo que ele pode fazer na mais pressa. Num dia só ele fez tudo isso. É pressa demais, meu irmão. É pressa demais. Foi no único dia, o homem mais rico do Oriente ficou pobre. Teve um colapso financeiro, meu irmão. No único dia. Eu até já citei, vem com mentira no meio. Caiu fogo do céu. Ele acha que ele enganava a Deus. Importante, meus irmãos, é saber que toda esta batalha aconteceu neste único dia. Não foi em semana, não foi em mês, não foi em década. Nós vimos, irmãos, como eu acabei de falar, que Deus deu o currículo de Jó para o encardido.
Ele falou para ele é reto, ele é sincero, ele é temente, ele é íntegro, e ele não se desvia do bem, não, ele desvia do mal. Interessante que Deus é quem provocou essa conversa, se ele havia observado Jó. Pelo comportamento mentiroso do encardido, ele podia falar que não, né? Falou, não observei não. Mas o que foi que ele fez? Ele assumiu que ele observou, ele assumiu. Mas o que ele vai fazer, quando ele assume, ele vai insinuar que Deus dava muitos bens a Jó. E por isso que Jó era abençoado. Ou seja, ele vai dizer que Deus, ele vai insinuar que Deus suborna as pessoas com bênção para receber dela adoração. Ele insinua que ninguém adora a Deus por quem Deus é, e apenas por aquilo que Deus dá. Vê como ele é sujo? É encardido ou não é? É. Ele insinuou isso, ele disse, ele podia mentir, ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. Fala, não conheço não. Mas aí ele arrumou uma desculpa para ele buscar, querer ferir a Deus. Exatamente o que ele fez. Ele vai falar, não, de jeito nenhum. Ele vai querer, ele não quer. Ele diz que Deus, ele apenas vai ser amado porque ele dá bens para as pessoas. Ele vai insinuar, ele vai falar que Deus é um corrupto, vamos dizer assim, né? Mas ele vai bem mais longe. Ele vai insinuar que Jó não é honesto. Ele vai insinuar que esse negócio de religião é é lucro, é fundamentado em lucro. Ele vai dizer a Deus que o Jó, se Deus retirasse dele tudo isso, que ele ia blasfemar, ele vai falar um monte. Agora a grande pergunta é, o que o homem tem na vida que te faz realizado? O que é que nos faz realizado? O que é que nos faz mais feliz nesta vida? O que é? Bens e família. Você tem bens e família, você tem condições de manter a tua família muito bem, você ama a tua família, você tem uma família que é tudo da tua vida. Esse é o nosso maior presente de Deus que nós temos na nossa vida. O encardido levanta duas teses e foi frustrado nas duas por Jó. Uma que ninguém ama mais a Deus, uma que ninguém ama mais a Deus que o dinheiro. A outra que ninguém ama mais a Deus que a família. E Jó provou, encardido, a sua fidelidade. E Jó provou para ele, Jó arrebentou, esmagou ele nas duas situações. Nas duas. Por que nas duas, pastor? Porque vem a segunda parte. O encardido, ele é astuto, ele é pertinaz, ele é sujo, ele é hipócrita e mentiroso. Num outro dia, isso já no capítulo 2 de Jó, em que os filhos de Deus vieram se apresentar perante o Senhor, veio também o encardido e entre eles se apresentar perante Deus. Então o Senhor pergunta, de onde vens? E respondendo o encardido ao Senhor diz, novamente a mesma resposta, de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor ao encardido, observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem honesto, homem reto, homem íntegro. Não tem ninguém que é maior que ele, ninguém. Mas, puxa vida, mais uma vez, pois é, Deus falou para ele. Então, naquele momento, sabe o que ele disse? Ele vai falar para Jesus. Agora, sabem por que ele se mantém assim? Porque é são, é íntegro, ele está bem, perdeu tudo, mas está bem. Pele por pele é tudo quanto o homem tem a dar. O encardido falou isso para Deus. Pele por pele é tudo quanto o homem tem a dar. Toca ali nos ossos, toca ali na carne, e verás se ele não blasfema contra ti na tua face.
Foi o que ele falou para Deus. Ah, ele está sadio. Toca nos ossos, toca na carne, toca no teu corpo. Você vai ver se ele não vai blasfemar na tua face. Ele está assim porque ele tem saúde bastante. Disse o Senhor ao encardido: eis que está na tua mão, porém lhe poupa a vida. Eis que está na tua mão, porém lhe poupa a vida. Então saiu o encardido da presença do Senhor e feriu de uma chaga maligna, desde a planta do pé ao alto da cabeça. A Bíblia vai dizer, irmão, que Jó tomou um pedaço de telha para raspar-se com ela as suas feridas e sentou no meio da cinza. Sua mulher vai dizer para ele: olha a que ponto chegou. A esposa de Jó vai falar para ele, vai falar: Jó, tu ainda retens a tua sinceridade, homem? Amaldiçoa esse seu Deus e morra. Ah, mulher, que mulher, hein? Que mulher, hein? Tu ainda retém tua sinceridade? Amaldiçoa esse Deus e morra, homem. Jó respondeu para ela na hora, assim na bucha: como falas tu, fala uma louca. Como falas tu, fala uma louca. 3 amigos de Jó vieram visitar e combinaram eles palavras lindas de consolo. Quando eles olharam de longe, eles não reconhecem Jó. E eles ergueram a voz e choraram muito. Sentaram na terra por 7 dias e 7 noites. Nenhum lhe dizia uma palavra, porque eles viam a dor que Jó estava passando. Vieram visitar, trataram palavra: vamos animar Jó, vamos falar isso, vamos falar aquilo outro para ele. Quando eles viram Jó, eles nem conheceram. Falaram: é esse aí? Não tiveram força. Não tiveram força. Foram 7 dias e 7 noites, sentado na terra perto de Jó, do lado de Jó. E eles viram que a dor daquele é muito grande. Aqueles homens começaram a questionar os seus próprios raciocínios e começaram a pensar o seguinte: ó o pensamento, para Jó estar sofrendo assim, ele deve ter feito coisas erradas. Mas eles não só pensavam, eles falavam. E falavam, sabe para quem? Para o próprio Jó. Agora imaginem 7 amigos. Que amigo, hein? Amigo, que eu não preciso desse tipo nunca. Vieram para falar a palavra bonita, aí na hora que vê o sofrimento, na hora que vê a situação que a pessoa está, aí passam a julgar, e passam a falar, mas a falar tolice, a falar besteira, a falar blasfêmia, a falar acusação para a própria pessoa. Eles chamaram Jó até de adúltero, chamaram Jó de ladrão. Eles falaram a Jó que Deus matou os filhos dele por causa da loucura dele. Falaram para Jó que ele tinha ficado rico porque havia roubado os órfãos e as viúvas. Falaram para Jó que ele fora desmascarado por Deus com seta venenosa, sem piedade. E foram falando, e feriram a Jó de tudo que foi feito. Já pensou? Num estado desse, você encontrar 3 amigos para fazer isso contigo? Terrível, não, meu irmão? Mas e o que fez Jó? O que você faria é a minha pergunta. O que nós faríamos é a minha pergunta. Iríamos perguntar, sabe o quê? Para Deus, é lógico. Por quê? Por que, Deus? Por quê? Quantas vezes até pensamos: santo irmão Aldo, por que, santo irmão Aldo, isso? Por que, santa avó, isso? Por que, Jesus, isso? Que está acontecendo na minha vida, no meu viver, na minha família, no meu trabalho, no meu estudo? Era o mínimo. Eu digo para os senhores, era o mínimo que nós iríamos falar. Sabe o que aconteceu? Jó também falou. Jó também falou. E a Bíblia mostra 34 queixas de Jó. 34 queixas. É lógico que eu não vou ler elas, tempo não dá. Mas os senhores sabem qual foi a resposta de Deus para Jó?
absoluto silêncio. Nenhuma palavra Deus respondeu para Jó das 24 questões que ele fez. Concluímos, irmãos, aqui as 5 áreas que o encardido atuou na vida de Jó: a financeira, a saúde, o casamento, os filhos e as amizades. Financeira, perdeu tudo. Saúde, acabou. Casamento, uma mulher que mandou ele amaldiçoar Deus. Os filhos, que os 10 vieram a ser tombados. E as amizades, os amigos que foram lá. Você sabe por quê? Às vezes, meus irmãos, quando eu prego sobre esse assunto, eu tenho dito. Você sabe por quê que às vezes Deus permite e nos põe num lugar que é o melhor lugar e nós às vezes não entendemos? Aquele que nós chamamos, sabe de quê? Fundo do poço. Muitas vezes Ele permite que cheguemos ao fundo do poço. Mas pastor, o senhor está dizendo que Deus deixa a gente ir no fundo do poço? Estou sim. Estou sim. E sabe por quê? Quando você está no fundo do poço, o que é um poço? Normalmente ele é redondo, né? Normalmente, pode ser quadrado, mas vamos num redondo. Você vai olhar o quê? Se você está no fundo do poço, primeira coisa que você vai fazer é olhar em torno de você, com quem você está. Você olha em torno de você. E depois de você olhar em torno de você, para onde é que você vai olhar? Para cima. Quando você olha para cima, o que é que vai acontecer? Você pode estar sem esperança nenhuma. Mas você olhou para cima. Quando você olha para cima, sendo homem temente, reto, que ama, que serve a Deus, você vai lembrar do quê? Buscai as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Jó vai olhar para o céu e vai dizer uma palavra: o meu Redentor vive. Ele vai redescobrir a Deus, depois das suas 34 perguntas sem resposta de Deus. Ele vai acordar porque ele está no fundo do poço, porque ele vai olhar para o céu. E ele vai dizer, o meu Redentor vive. Ou seja, o meu Deus está vivo, Ele é comigo. Então Jó vai sim. Sem responder, sem ter resposta de suas 34 queixas. Ele rompe o silêncio. Deus vai romper o silêncio que ele teve com Jó. Ele falou, não respondo nenhuma das tuas perguntas. Mas agora eu rompo. E eu vou romper, mas agora eu vou te perguntar, Jó. E ele vai fazer 70 perguntas, praticamente o dobro, para Jó. E todas as perguntas de Deus foram perguntas retóricas. Não tem uma resposta. Todas. Essas respostas também vai essas perguntas de Jó também vai do verso 38 ao 40, do capítulo 38 ao 41. Você vai encontrar essas 70 perguntas lá. Elas são retóricas. Mas como assim, pastor? Eu não vou citar 70 perguntas, nem a metade, porque não dá. Mas pelo menos umas 3 ou 4 eu quero que o senhor saiba. Para entender que são retóricas de verdade. Jó, onde você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Quem sabe? Jó, onde você estava quando eu cercava as águas do mar para elas não invadirem a terra? Quem sabe? Jó, onde você estava quando eu espalhava as estrelas no firmamento? Quem sabe? Jó, me explica aí, Jó, onde fica o reservatório do vento. Explica, Jó, como é que eu formo a geada. E assim fui abrindo as portas, com portas do céu, e Deus foi derramando a essência da sabedoria, e Jó vai se redescobrindo as 5 verdades mais importantes de sua vida.
que mudaram a sua história de fé. No capítulo 42, verso 1. A primeira verdade que muda a história de Jó está ali. Eu li ela no boletim, por isso estou mostrando esse texto. Eu li ela no boletim. Bem sei que tudo podes. Jó descobre a onipotência de Deus no verso 1 do capítulo 42. No verso 5, com o ouvir dos meus ouvidos, eu ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Ou seja, dizendo, antes eu te ouvia, mas agora eu te vejo. E Deus inicia, Deus vai restaurar 5 áreas que o inimigo havia destruído na vida de Jó. Vai devolver em dobro tudo quanto ele tinha. Na finança, na saúde, no casamento, nos filhos e na amizade. Às vezes alguém pergunta, mas financeira? Ele já era o mais rico do Oriente. Ele ficou duplamente mais rico, o homem mais rico do Oriente. Na saúde ele já era saudável. Agora ele ganha 140 anos a mais para viver. Que beleza, hein? Eu tinha 70, agora eu ganho 140 para me viver. Deus me deu. Na amizade, ganhou o dobro de amigo e agora, sincero, que vão a Ele, entendendo que eles precisam que orem por eles. Ele agora tem o dobro de amigos, mas amigos que sabem quem é Jó. Amigos que confiam em Jó e dizem, esse é o grande, esse é tudo aquilo que o Senhor falou. Vamos pedir para Ele orar por nós agora. Não é nós que vamos orar por Ele, é Ele que vai orar por nós. E Jó teve mais 10 filhos. Mas pastor, espera aí. Explica uma coisa aí, pastor. O senhor falou de tudo o dobro. Ele tinha 10 filhos. Ele tinha que ter 20 agora, não era, pastor? Não, errado. Os filhos que Jó educou eram filhos de verdade, que serviam a Deus, e eles não foram mortos. Porque Jesus disse, ainda que esteja morto, viverá. Esses filhos ganharam os céus. Por isso, então, Jó teve só mais 10. Que aquele já tinha, então fez 20. 10 que já foram e 10 que ele teve agora depois. Nesse outro casamento. Os filhos não se contam da mesma forma, porque esses não foi perdido. Esses não perderam, esses foram para o seio do Senhor. Afinal, Jó não perdeu. Irmãos e irmãs, vamos a uma rápida conclusão. Era apenas um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, era sincero, reto, temente a Deus e desviava do mal. De chegada nessa palavra de Deus, nós já vamos ver que ele era muito rico, isso financeiramente falando. Eu tenho aqui os números, não vou entrar em detalhes, mas era coisa assim, 7.000 gado, 3.000 camelo, 500 juntas de boi naquela época, 500 jumentas e muita coisa. Tudo isso ele recebeu em dobro. Ele ganhou em dobro de Deus. Agora, meus queridos irmãos, hoje nós podemos e devemos preservar o presente que ganhamos de Deus, de tal maneira que tudo que Ele tem solicitado de nós através do Santo Irmão Aldo, através da Santa Avó Rosa, nas mesmas qualidades que deu a Jó, foi suficiente para ser chamado maior do Oriente e ser apresentado na terra como, podemos dizer, um advogado de Deus, que derrotou de forma esmagadora o encardido com sua fé. Com sua retidão, com a sua integridade, com o seu temor e com sua perseverança. A Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, eles sempre nos ensinaram, a sermos humildes, a sermos sinceros, a sermos retos, a sermos íntegros e a desviar de todos os males que o encardido tem procurado colocar na nossa frente. O que o Santo Irmão Aldo, o que a Santa Avó Rosa tem feito comigo, com você, com o senhor, com a senhora, é o quê? É tudo que Deus fez com Jó. Para que o Senhor seja de fato sincero, de fato humilde, de fato reto, íntegro, e desviar de tudo que é mal.
Portanto, meus queridos e amados irmãos, fé inabalável é isso que nós contemplamos em Jó. É não ter momento, é não aceitar a blasfêmia, é não aceitar a tortura, é não aceitar o pensamento, o raciocínio imundo, nojento, que o encardido muitas vezes quer colocar na nossa mente. É isso, é sabermos expulsá-lo. A resposta foi na hora, quando ele ouviu: amaldiçoa esse teu Deus e morra, homem. Ele disse: como fala você, fala uma louca. Está vendo que eu não vou fazer isso? Aqueles amigos que surgiram, eles têm surgido hoje, viu? Eles têm estado muitas vezes no meio da igreja, viu? Eles não estão só lá fora, não. Muitas vezes tem lhe apontado da mesma forma. Muitas vezes eles têm dito para um, para o outro: isso aí tem nada de pastor, não. Que? Isso aí tem nada de regente, não. Tem nada de músico, não. Isso aí é isso, que eu não vou falar aqui. Não vim aqui para fazer isso. Vim aqui para pregar a palavra de Deus. Meus queridos e amados irmãos, são muitos no passado, grandes homens de Deus, que enfrentaram olho no olho praticamente o encardido, e que venceram, e que seguiram a palavra de Deus pela tua fé, sem ficar questionando. Os irmãos viram 34 perguntas, Deus não respondeu nenhuma. Depois Deus fez 70 para ele, que ele também não foi capaz de responder nenhuma. Tu está pensando que tu é quem? É assim. Eu me recordo uma passagem lá em Gênesis, no início das Sagradas Escrituras, lá no capítulo 12, quando Deus fala para Abraão: sai da tua terra, sai do meio da sua parentela, da casa do teu pai, e vai à terra que eu lhe mostrarei. Um homem que, meu Deus do céu, tinha riqueza, Abraão. Reúne empregado, reúne gado, reúne camelo, reúne ovelha, reúne tudo que tem. A mulher pergunta: para onde nós vamos? Ele falou: eu não sei. Não sei não, mulher. Quem sabe é Deus. Ele falou que ele vai mostrar para nós. Vamos sair aí. Quanta gente. Santo irmão Aldo, eu tinha vontade de mudar lá para tal estado, para tal lugar, irmão. Eu posso, irmão, eu não posso, eu vou, eu não vou. E às vezes tinha a resposta, tá? Às vezes tinha a resposta. Sabe o que fazia? Pegava a resposta, embolava e jogava no mato, no cesto do lixo. Não vou, não. Eu, hein? Saí daqui, minha casa boa que eu tenho aqui. Meu carro bom. Eu não sei não se isso dá certo. Tinha fé inabalável? Só se fosse firmado na sua própria mentira. Porque na verdade do santo irmão Aldo não, porque não tinha fé de jeito nenhum. Não tinha fé. Pastor, o senhor está julgando. Não estou julgando, isso é fatos que nós vimos muitas vezes acontecer. Não foi uma e nem foi duas, não. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, eu quero lhes dizer uma coisa: procurem ter fé. Ter fé é ter a certeza de botar o teu joelho no chão e falar: eu vou falar com o santo irmão Aldo, eu sei que ele vai me ouvir. Isso é bom demais. Isso é gostoso. Agora, não se esqueçam de uma coisinha, tá? Apresenta-se diante do Senhor como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar. Porque se chegar lá de qualquer jeito, como dizia o santo irmão Aldo, a tua oração não vai passar nem do teto. Nem do teto ela passa. Ela fica ali dentro mesmo, e ali dentro nos ares ela vai embora. É preciso, meu irmão, minha irmã, ter conhecimento da doutrina e da disciplina. É preciso saber que para falar com Deus você precisa saber falar.
Você precisa estar preparado, preparada. Você precisa viver Deus. Sincero, reto, temente a Deus e desvia do mal. Não há ninguém igual a Ele. Reto, sincero, temente a Deus e que se desvia do mal. Os senhores têm desviado do mal? É preciso. Porque eu posso dizer que nos dias atuais esse mal ele tem se manifestado muitas vezes na nossa frente, usando cada carenagem, cada coisa, que muitas vezes até aos olhos parece ser tão bonita, tão bela, né? Mas que na verdade é tão podre, é tão imunda e é tão suja. É de uma podridão sem... E tudo com um único objetivo. O mesmo que ele tinha com Jó. Te destruir, te acabar. E tomem cuidado. Porque quando ele apareceu lá no meio do povo de Deus, o Senhor estava lá. Observem onde você vive. No teu ambiente de trabalho, no teu ambiente de estudo, no teu lar, como é a tua vida. Observem, tá? Observem. Porque muitas vezes a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo poderá não estar lá. Porque se eles estiverem, vão ser muito bem-aventurados, porque eles vão enfrentá-las. Mas para que eles estejam, é preciso ter fé. Ter fé. E é fé inabalável. É preciso estar em obediência à doutrina e à disciplina desta Santa Igreja Apostólica. Porque se estiverem firmados nesta palavra, nesta doutrina, nesta disciplina, em tudo isso que aprendeu, eu te garanto, sem medo de errar. Nem lá perto de você o encardido vai passar. Ele não vai nem passar lá perto, porque a avó já não deixa. Quando ele vê o anjo do Senhor, quando ele vê o anjo que a Santa Avó, que o irmão Aldo manda para estar contigo, ele não tem força, ele não tem poder. Quem é ele? Simplesmente imundo, nada mais. Pensem nisso. Eu gostaria de avançar um pouco mais, até porque teria como, dentro do que preparei. Mas eu não posso, porque a hora já não permite mais. Mas eu gostaria que a igreja guardasse, que os irmãos refletissem, na hora que colocar a cabeça no travesseiro, naquele momentinho que a gente vai pensar na nossa vida, e pensem nessa certeza de ter uma fé inabalável contigo, e vencer toda e qualquer batalha que surgir à tua frente, sem medo, sem medo, sem temor nenhum. Pensem nisso. Santo Irmão Aldo precisa, ele quer muito a tua alma, teu espírito, ele quer te apresentar a Deus. E que seja essa apresentação uma apresentação maravilhosa. De alguém que tem fé inabalável. Fé inabalável. Ei, irmãos, é aquele último momento que você precisa ter essa fé e falar, vó, eu estou com a senhora. Santo Irmão Aldo, eu estou com a senhora. Não é medo, não é, eu estou assustado. Não. Nada disso, não. É fé de verdade. Eu falo, vó, estou preparada, vó. Eu estou com a senhora, estou aqui para a hora que a senhora quiser. É isso. É tão bom, é tão belo. Irmãos, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por tudo, tá? Eu conto com a presença dos senhores amanhã aqui novamente. Nós vamos continuar, vamos falar de fé inabalável. Mas vamos trabalhar com mais um nome, um grande nome de um homem de Deus. Vamos trabalhar com os santos dos céus, com aqueles que já ganharam o galardão e ganharam porque tiveram suas fé inabaláveis. É isso que nós viemos buscar nesta noite e vamos vir buscar amanhã, se Deus quiser. E eu tenho certeza que Ele quer. Santa Avó Rosa vos abençoe grandemente. Eu lhes convido a ficar em pé. Fiquei muito contente no dia que eu recebi a minha escala
E eu me vi escalado nessa congregação. Eu fiquei muito feliz mesmo. E quer ver eu ter ficado mais feliz? Foi na hora que esse boletim entrou no meu celular. Na hora que eu pude ver a mensagem que eu iria pregar no final de semana. É bom demais pregar fé inabalável. É gostoso demais, porque os que possuem a fé inabalável são de fato inabaláveis. São os verdadeiros filhos e filhas da promessa. Fazem parte, realmente, daqueles que se apresentam diante do Senhor, sem problema nenhum, sem dúvida nenhuma, mas firme e preparado para enfrentar a luta. Muito obrigado, meus irmãos. Vamos orar. Curvem as suas cabeças. Santíssimo Deus, onipotente Pai, graças te dou por mais esta oportunidade preciosa que me deste nesta noite, de aprender um pouco mais aqui junto com os meus irmãos nesta congregação de Campo Grande. Ó Deus Altíssimo, quanta alegria, quanta felicidade. E o Senhor sabe, o Senhor reconhece, porque eu sei que tu conheces coração e mente. Eu quero te pedir, faça com que esta mensagem, Santo Irmão Aldo, Jesus, Santa Avó e Virgem Maria, seja fixada no coração de cada um dos teus filhos e filhas, nas tuas mentes, para que possam compreenderem de fato que nesta terra nós temos de tudo, embora vivemos aqui, porque somos protegidos e amparados pelo céu. Abençoa, Pai. Dai-nos o entendimento e a sabedoria a cada instante. Fortaleça a nossa fé. Fortaleça o nosso viver em Cristo, viver no Santo Consolador, viver no Santo Pastor por excelência. Quanta alegria, profeta de Deus, fazermos parte desta escolha preciosa que o Pai fez. Quando Ele disseste, não escolheste-vos a mim, eu vos escolhi e vos nomeei. Mas Ele disse para que vades e dê fruto e o fruto permaneça. Nós viemos buscar exatamente a permanência deste fruto, para que diante dessa permanência, permanecemos para sempre no Senhor. Deus Altíssimo, receba toda a nossa gratidão. E agora que estamos encerrando este culto de louvor a Deus, eu quero pedir, em prol da saúde de cada um de nós, de todos os teus filhos e filhas, dá a tua bênção, Senhor. Dá a tua graça, dá a tua unção. Ajuda, Jesus. Santa Avó Rosa e Virgem Maria Santíssima, coloca em tuas santas mãos sobre as nossas vidas. Seja qualquer obra de enfermidade, eu não cito o nome, eu nem sei todas, mas o Senhor sabe e conhece, Jesus. Tens o poder de tirar, lançar fora da vida do corpo, de dar a saúde, dar vida, dar gozo e dar paz. Santa Avó, quantas das tuas filhas apostólicas neste momento aguardam, esperam por um momento tão importante de suas vidas, seus filhinhos ou suas filhinhas. Eu peço à Senhora, Avó, Mãe Virgem Maria, cubra com teu manto, dá a tua bênção, lhes proporcione uma hora feliz e abençoada, de muita felicidade, de muita paz. Abençoa, Mães gloriosa, lhes proporcione uma hora cheia de paz e de felicidade. Há também aqui neste púlpito, dentro de uma caixinha, pedidos com nomes de filhos e filhas de pessoas, vó. E esses nomes foram colocados aqui porque existem fé. Há um comprometimento de fé com o reino dos céus. Eu quero te pedir, a Senhora que conhece cada um, cada uma, dá a tua bênção, dá a tua graça, se necessário até perdão, para que possam verdadeiramente te amarem e serem aliviados dos problemas e dificuldades que as possuem. Abençoa, avó. Abençoa todos, desde o recém-nascido ao mais idoso, alguns com idade já tão avançada, com tantos problemas de saúde, mas a Senhora mantém eles aqui conosco, vó, e nós sabemos por quê. Porque são exemplos, são luz a brilhar no alto de uma montanha, como ensinou Jesus.
São pessoas que são vistas como teus filhos e filhas em obediência. Mantenha aqui, vó, até quando julgar necessário. Dá a tua bênção, dá a tua graça, dá paz, dá saúde, tudo que há de melhor para todos. Despede agora de todos nesta paz. Recebam, irmãos, a bênção de Deus, o nosso Pai, da Virgem Maria Santíssima, nossa Mãe, da Santa Avó Rosa, o Consolador, do nosso santo profeta, irmão Aldo. Que esta bênção, juntamente com todos os demais santos e anjos do céu, esteja com todos, não somente hoje, mas sempre, em nome de Jesus, o Príncipe Senhor da vida. Amém. Está encerrada a reunião de hoje. A Santa Avó Rosa vos abençoe grandemente, irmãos. A Igreja Apostólica agradece sua atenção e convida para acessar o nosso site diariamente, a qualquer momento. www.igrejaapostólica.org. A esperança de um mundo melhor.